Fala pessoal, segue o vídeo aí da torre, né? Credo, vou deixar o vídeo rolando aí de fundo. Fui testar a torre ali, que eu também ouvi muita reclamação de global ali, que tá complicado de fazer. Tá, eu falei, vou testar pra ver, né? Porque geralmente PT de global não faz, devido a falta de vários fatores na PT, né? De debuff, agora, principalmente agora por causa dos debuff, né? Buffs também, né? Que é da B, EP e IMS não pode faltar, né? Entre outras coisas ali. Então o primeiro boss ali matou, né? Como é a primeira vez que eu tô jogando, depois da TT, então até pegar o ritmo de novo e lag aí do servidor tá complicado. Eu deixei essa parte aí, ó, vocês vão reparar, ó, que ele ativou a mecânica, né? A primeira mecânica dele e a última mecânica dele junto, né? Eu sempre ouvi reclamar que o povo falta dano e às vezes eu tenho que segurar o dano porque acontece aquilo ali, ó. Então ali eu combei de novo, né? Tive que parar o combo no meio do caminho para não ter problema. Eu vou fazer aquela mecânica padrão solo, né? Rodeando aí, matando esses mini boys aí. Antes da TT eu fazia isso daqui de boa, no fato de eu precisava matar uma vez só esses mobs, né? Aí eu voltava pro meio e dava outro combão. Não tá dando, né? Não sei se é por causa do lag do servidor, porque tá demorando de 2 a 3 segundos aí. Tipo, pra quem joga aí, sabe que 1 ou 2 segundos aí é crucial, aí é prejudicial também. Então, às vezes eu coloco o Sharp pra bater ali, ele não bate, né? Eu acho que na tela da TM, na hora que ela ficou lá perto da B lá, ela não bateu, né? Porque ficou lagado, uma coisa assim. Eu sei que uma classe aí não bateu, então eu vou fazer 2 vezes essa mecânica, né? Padrão. Repara que o boss recupera bastante, tá recuperando bastante vida ali, ó. Eu achei que ele ia cair no próximo combo, mas não caiu. Talvez ele caia se eu segurasse a ult, né? Deixasse a ult agora pra volta. Aí eu vou dar o segundo combo aí, padrão. E vou repetir tudo aquele rolê lá. Então o vídeo é esse daí, tá? Da torre, né? Fazendo os combinhos, teve que fazer 2 vezes. Eu acho que se eu deixo a ult ali daria bom. Char morreu ali, então fazer mecânica padrão, mais sofrido agora. O Char que morreu é só voltar e ter lá, né? Daquele esquema. Eu vou deixar o vídeo aí com vocês aí, beleza? Vou colocar aqui a coisinha aqui de fundo de música aí, ou sei lá. E deixar tocando aí, fechou? Então o vídeo é esse aí, valeu e falou!